nosso tema é cefaleia associada ao AVCI, que é acidente vascular cerebral isquêmico. O AVCI ele é causado por uma ausência ou diminuição de sangue em determinada área do cérebro devido a uma obstrução da artéria. Pode causar sequelas, como por exemplo paralisia muscular, problemas de visão, fala e memória. O AVCI ele pode ser causado por tabagismo, sedentarismo, altas taxas de colesterol e doenças cardiovasculares, como por exemplo hipertensão, porque acontece um enrijecimento do vaso e também aterosclerose. Aqui tem a circulação arterial, ela é dividida em dois sistemas, carótido, que é a circulação anterior, e o vértebro basilar, que é a posterior. Eu vou começar falando do posterior. Tem a artéria vertebral, que tem dois ramos, a espinhal anterior e a artéria cerebelar inferior posterior. Dando continuação, tem a artéria basilar, que tem os ramos que irrigam a ponte, a artéria cerebelar inferior anterior e a cerebelar superior. Dando continuação, tem a artéria cerebral posterior. Aqui tem a artéria comunicante posterior, que é uma artéria importante, pois ela liga os dois sistemas e ela equilibra assim a irrigação. E quando acontece uma obstrução, por conta dela, diminui as consequências. Agora, a circulação anterior tem a carótida interna, a cerebral anterior, a cerebral média, a cerebral anterior e a ligando a cerebral anterior tem a comunicante anterior. Durante o AVCI, pode acontecer a obstrução da artéria vertebral ou da artéria carótida interna. No nosso caso, a gente vai falar da carótida interna. Acontece uma falta de irrigação, prejudicando assim a circulação anterior e o funcionamento, a irrigação da artéria média e da anterior, causando assim sintomas, como por exemplo cefaleia, fraqueza, problemas de visão, fala, engolir, de memória, de entender coisas simples, entre outros. As imagens que são possíveis para o diagnóstico são a tomografia computarizada, que aqui dá para perceber onde há uma falta de irrigação, e o Doppler da carótida, que nesse vídeo dá para ver como é difícil de passar o sangue numa artéria obstruída. Os possíveis tratamentos são medicamentos trombolíticos, que dissolvem com o trombo, normalizando o fluxo, e cateterismo, onde o medicamento ele pode ser aplicado diretamente no trombo, ou na artéria femoral, que vai seguindo até o fluxo até chegar onde tem a obstrução. Falando em cefaleia é mais conhecida como dor de cabeça. Ela tem dois tipos, primária e secundária. A cefaleia primária é quando a dor não há correlação com condição clínica, já a secundária é quando a dor é uma consequência de uma condição clínica. A cefaleia atribuída a doenças arteriais, ela é considerada cefaleia vascular secundária, porque a dor tem relação com vasodilatação e com uma condição clínica. Imagina. E aqui é onde pode acontecer a O objetivo desse trabalho é relacionar a cefaleia com acidente vascular cerebral isquêmico, abordando estruturas anatômicas do sistema arterial, sintomas observados em relação à falta de irrigação e o processo da dor relacionado com a ativação de fibras nervosas. Nossa
metodologia foi usar artigos da Cielo, MedLink, PubMed, sites de hospitais como os Albert Einstein e Sírio-Libanês, livros fornecidos pelo Centro Universitário São Camilo, e as palavras-chave que a gente utilizou foi cefaleia, AVCI, artéria carótida interna e artéria vertebral. O funcionamento arterial ele necessita de glicose e oxigênio para funcionar, pois as células precisam de oxigênio e glicose. E durante, quando acontece a obstrução da carótida interna, esse quadro ele é caracterizado como hipoxia cerebral, que é a falta de oxigenação e que pode ocorrer na morte de células. Então, quando acontece essa obstrução, mesmo que a circulação posterior consiga suprir um pouco a irrigação anterior, como eu havia dito, pela comunicante posterior, ela acaba, os vasos, os quimireceptores presentes nos vasos, eles acabam detectando uma taxa menor de oxigênio e de glicose, levando os sintomas e as crises, como o principal sintoma quando isso acontece é tontura e desmaio. Falando sobre a falta de irrigação no córtex, como a carótida interna ela é obstruída, outras artérias que levam diretamente ao córtex vão ser afetadas com a falta de irrigação. E todos os locais que vão sofrer uma falta de irrigação, eles têm uma função independente. E essa função às vezes é prejudicada ou até perdida, dependendo da severidade relacionada à falta de irrigação. Então, por exemplo, o córtex motor, dependendo, a pessoa pode perder a capacidade de fazer certos movimentos ou ter dificuldade em fazer movimentos simples. Então, às vezes ela quer simplesmente pegar um copo e ela não consegue projetar esse movimento, ou a intensidade dele é desregulada. O córtex auditivo, por exemplo, a pessoa durante a crise de cefaleia, às vezes muitos sons acabam desencadeando uma cefaleia de acordo com a falta de irrigação, pois danificou o córtex, então os sons normais acabam tendo alta intensidade ou sendo desconfortáveis para a pessoa, sendo assim um meio de desencadear uma cefaleia severa ou não, dependendo da falta de irrigação presente. Vários córtex podem ser afetados, obviamente por causa da obstrução da carótida interna, e cada local vai gerar um sintoma específico, não relacionado ao AVC, mas sim à cefaleia. A cefaleia, a gente pode perceber sintomas que podem ser presentes tanto no AVC quanto nela, mas ela em si vai gerar outros problemas. Às vezes a gente enxerga, bate uma luz e parece que está doendo toda a cabeça, porque afetou lugares em relação ao centro óptico. A dor ela é percebida, tudo começa com o sistema límbico, que durante as crises de cefaleia, o sistema límbico acaba pegando emoções normais e transformando em estímulos agressivos, assim estimulando o locus ceruleus, que seria um núcleo com fibras simpáticas e parasimpáticas. As fibras simpáticas, elas acabam liberando o neuropeptídeo Y e noradrenalina, gerando uma vasoconstrição. E enquanto o parasimpático, ele vai liberar acetilcolina e outras substâncias inflamatórias, como peptídeo vasodilatador intestinal. O peptídeo relacionado ao gene calcitonina e a substância P. Eles geram uma vasodilatação que vai causar dor, e também tem o óxido nítrico, que tem a capacidade de adentrar a membrana plasmática, assim estimulando nossos receptores ao redor do vaso, gerando assim o estímulo nociceptivo presente durante a cefaleia. O estímulo nociceptivo, assim que ele sai ele é sentido pelas fibras trigeminais, e assim que ele sai do gânglio ele é transportado em forma de potencial de ação. Quando há uma estimulação das fibras trigeminais com um estímulo nociceptivo, a sensibilização dos receptores. Essa sensibilização seria uma liberação de substâncias inflamatórias que, junto com a vasodilatação, vai gerar uma inflamação neurogênica. O
estímulo nociceptivo vai ser transmitido pela via sensorial, pelo sistema anterolateral, que essa via se cruza logo ao entrar na raiz dorsal, e ela vai ser conduzida até o tálamo pelo trato espirotalâmico. E após o tálamo, ele vai levar o seu respectivo córtex estimulado. Aqui a gente pode ver o sistema anterolateral com as vias entrando, elas se cruzam e vão até o córtex, cada um respectivamente no seu específico estímulo que foi recebido. A serotonina e seus receptores, elas estão geralmente diretamente relacionadas com as crises de cefaleia. Então, medicamentos como o sumatriptano, que são agonistas desses receptores, acabam gerando uma reação contrária ao que está causando a dor, gerando assim então uma vasoconstrição, uma neuromodulação. Com essa resposta, a gente pode levar em consideração que a serotonina tem uma ação protetora em relação às crises de cefaleia. Por fim, a gente conclui que a cefaleia relacionada ao AVI, ela é uma cefaleia secundária associada a um outro quadro clínico. A sua dor é relacionada tanto com o sistema simpático e parasimpático. Há meios de prevenção dela, como evitar as altas taxas de colesterol, evitar o sedentarismo, deixar o uso de tabacos. Mas doenças arteriais cardiovasculares geralmente são melhores acompanhadas não tem muito como você evitar sozinho, então uma acompanhação médica é algo necessário para você sempre ter controle do que está acontecendo no seu corpo. E sequelas geralmente vão acontecer, um exemplo dela seria a cefaleia, e sintomas além da cefaleia podem estar relacionados, sempre desencadeando uma dor mais severa ou não.